Governo de São Paulo sancionou no início do ano lei que autoriza transporte de animais domésticos de pequeno porte no metrô, CPTM e ônibus intermunicipais do estado. Saiba quais são as regras para que os pets possam circular no transporte público no nosso quadro Direitos e Deveres. Segundo a nova lei, podem ser transportados animais que não são ferozes ou peçonhentos. Não há restrição em relação à quantidade, mas sim ao peso do pet, que deve também ser transportado de forma adequada. A quantidade, a legislação não fala com relação à quantidade, mas ela diz em relação ao peso. O animal ele tem que ter um porte no máximo de 10 quilos. O transporte desse animal deve ser feito sempre em caixas, de uma forma que o animal esteja bem adequado nesse ambiente, nessa caixa, e também, dessa forma, haja uma proteção para os usuários do transporte coletivo. Se for o caso, o responsável pelo animal deverá pagar uma tarifa regular extra da linha. Se ele conseguir carregar o animal numa caixa, no colo dele, tudo bem. Se ele precisar usar essa caixa num outro assento, ele faz o pagamento de duas, como se fosse duas pessoas, na verdade, duas unidades daquela tarifa para fazer o transporte do animal. Não está permitido transportar o pet em horários de pico. A única exceção é em caso de agendamento de procedimento cirúrgico mediante apresentação de justificativa assinada por um veterinário. A questão que a legislação fala são os horários de pico. Então, imaginemos aí no metrô, o horário de pico das 6 da manhã às 10 da manhã. E depois das 4 da tarde às 7 da noite, a legislação tomou esse cuidado de dizer que o transporte nesse horário não deve ocorrer, porque isso atrapalharia os usuários e também seria muito sacrificante para os animais por conta do número de pessoas no veículo. Inicialmente, a fiscalização é responsabilidade da empresa encarregada pelo serviço. A fiscalização sempre é uma preocupação, mas de qualquer forma, no primeiro momento, fica a cargo da própria empresa concessionária do serviço ou a própria empresa pública, no caso o metrô, que é uma empresa pública do governo do estado de São Paulo. Os próprios funcionários do metrô vão fazer a fiscalização dentro dos vagões. Em relação aos ônibus, acaba ficando de uma forma até sobrecarregada para os motoristas, mas no primeiro momento, a hora de passar na catraca ou o cobrador, o trocador ali, vai ter que verificar se o animal está adequadamente condicionado. Em relação à multa, o que há na legislação é punição caso o responsável seja proibido de transportar o animal. O que tem na legislação é a possibilidade de aplicação de multa na empresa, caso a empresa descumpra a questão do transporte. Vamos dizer que a empresa veda o transporte do animal, a lei autoriza. Então, a partir de agora, quem pode ser punido é a empresa.